A viagem para Vila Verde. O policial Barroso dirigia pela estrada enevoada em direção à pequena cidade de Vila Verde, acompanhado pela policial Paula. A missão deles era simples: investigar o desaparecimento de João Rodrigues, um repórter investigativo que estava trabalhando em uma matéria sobre casos estranhos na cidade. No banco de trás, o pastor alemão Ted, fiel escudeiro de Jaqueline, mantinha seus olhos atentos na estrada, inquieto com a atmosfera sombria que envolvia a área. Rodrigo, irmão de João Rodrigues, havia insistido em participar da investigação, determinado a encontrar seu irmão desaparecido. Barroso, conhecido por sua bravura, e Paula, famosa por sua inteligência, sabiam que Rodrigo poderia ser um trunfo importante, apesar dos riscos. Assim que entraram na cidade, a névoa se tornou quase impenetrável, e o silêncio opressor os envolveu. Vila Verde parecia abandonada, como se estivesse esperando por algo ou alguém. As ruas estavam desertas, e as construções, sombrias e ameaçadoras, emanavam uma sensação de desconforto. Tem algo muito errado com este lugar, disse Barroso, mantendo os olhos fixos na estrada. Fique alerta. Com certeza, respondeu Paula, ajustando a arma no coldre. Algo aqui não é natural. Rodrigo, sentado no banco do passageiro, olhava para fora, tentando reconhecer algum marco da cidade. Meu irmão estava investigando desaparecimentos misteriosos, mas ele não mencionou nada sobre este lugar ser tão sinistro. Ted, o pastor alemão, começou a rosnar baixinho, como se sentisse uma presença invisível ao redor. Jaqueline, que estava na delegacia coordenando as operações, tinha avisado sobre os perigos desconhecidos de Vila Verde, mas a equipe estava decidida a prosseguir. De repente, um vulto atravessou a estrada, forçando Barroso a desviar bruscamente. O carro derrapou e acabou colidindo contra um poste. Todos saíram rapidamente, verificando se estavam bem. Para sua surpresa, ao olhar ao redor, perceberam que estavam sozinhos. O vulto que haviam visto desaparecera na névoa. Isso não é bom, murmurou Barroso, enquanto verificava os danos no carro. Vamos ter que continuar a pé. Sem alternativas, o grupo seguiu em direção ao centro da cidade, com Ted liderando o caminho. A névoa densa tornava difícil enxergar mais do que alguns metros à frente, e o silêncio era perturbador, interrompido apenas pelo som de seus passos no asfalto. Conforme avançavam pelas ruas vazias de Vila Verde, a sensação de inquietação aumentava. As construções ao redor pareciam se deformar na névoa, como se a própria cidade estivesse viva e mudando à medida que eles avançavam. O grupo finalmente chegou à praça central, onde uma enorme igreja gótica dominava a paisagem. Este lugar me dá arrepios, comentou Paula, enquanto olhava para o imponente edifício à sua frente. Talvez devêssemos entrar e procurar pistas. Barroso assentiu. Vamos ver se encontramos alguma informação sobre o João lá dentro. Eles abriram as portas pesadas da igreja, que rangiam alto, quebrando o silêncio mortal. No interior, a igreja era ainda mais sombria, com longos bancos de madeira alinhados em direção ao altar, onde uma estátua de um anjo com asas abertas parecia observá-los. Espere, sussurrou Rodrigo, parando de repente. Vocês ouviram isso? Ted rosnou novamente, farejando o ar, seus olhos fixos em uma sombra que se movia nos fundos da igreja. Barroso levantou sua lanterna e apontou para a escuridão, revelando uma figura encapuzada que os observava. Antes que pudessem reagir, a figura desapareceu na escuridão. Vamos atrás dele, disse Barroso, movendo-se rapidamente em direção à área onde a figura havia sumido. Paula e Rodrigo seguiram, com Ted ao seu lado, farejando o ar com desconfiança. A figura encapuzada os levou a uma passagem secreta na igreja, que descia para um porão oculto. À medida que desciam as escadas estreitas, o ar ficava mais denso, e o cheiro de mofo e decadência os envolvia. No fundo, encontraram uma pequena sala iluminada por velas, com símbolos estranhos desenhados nas paredes e um altar no centro, onde havia um antigo livro aberto. Sobre o altar, um colar de ouro estava disposto, emitindo um leve brilho sob a luz das velas. Rodrigo se aproximou do altar, reconhecendo o colar. Isso pertence ao meu irmão. Ele estava aqui. Antes que pudesse pegar o colar, a figura encapuzada apareceu novamente, desta vez se revelando.
Era Estevão, um ex-padre que havia se refugiado na cidade e se entregado ao culto que ali existia. Vocês não deveriam estar aqui, disse Estevão, com uma voz baixa e ameaçadora. Esta cidade não é para os vivos. Barroso levantou a arma, apontando para Estevão. O que você fez com o João? Onde ele está? Estevão sorriu friamente. João é parte da cidade agora. Ele encontrou aquilo que procurava, mas não da forma como esperava. Rodrigo avançou, a raiva fervendo em seu peito. O que você quer dizer com isso? O que aconteceu com ele? Estevão deu um passo para trás, seus olhos brilhando com uma loucura contida. Vila Verde é um reflexo dos pecados de quem entra. Seu irmão se perdeu em sua própria busca por respostas. Agora, ele é um com o pesadelo. Paula, percebendo que Estevão não iria cooperar, se aproximou do livro no altar. E este livro? O que é isso? Estevão olhou para ela, o sorriso desaparecendo de seu rosto. Esse livro é a chave para entender a verdade. Ele contém os rituais e os segredos de Vila Verde, mas só traz desespero para aqueles que tentam compreender. Barroso, sentindo que as palavras de Estevão continham uma verdade sombria, decidiu agir. Chega de enigmas. Vamos tirar ele daqui e descobrir o que ele sabe. Rodrigo, pegue o colar. Rodrigo, ainda abalado, pegou o colar do altar e o guardou no bolso. Enquanto isso, Barroso se aproximou de Estevão, colocando as algemas em suas mãos. Você vai nos contar tudo o que sabe sobre este lugar e sobre o João. Estevão, mesmo algemado, manteve um sorriso enigmático. Vocês acham que podem escapar de Vila Verde? Esta cidade é uma prisão para as almas perdidas, e todos vocês já estão presos aqui, mesmo que não percebam. Com Estevão sob custódia, o grupo saiu da igreja, voltando para a praça central. A névoa parecia ainda mais espessa, e o silêncio era agora opressivo, como se a própria cidade estivesse ciente de sua presença. Enquanto caminhavam pelas ruas de Vila Verde com Estevão sob custódia, a cidade começou a mudar ao seu redor. A névoa deu lugar a uma escuridão profunda, como se a noite tivesse caído subitamente. As construções ao redor se tornaram grotescas, com formas distorcidas e paredes que pareciam pulsar, vivas. Algo está muito errado, murmurou Paula, apertando a arma nas mãos. A cidade está se transformando. Ted, o pastor alemão, começou a latir nervosamente, farejando o ar com uma urgência crescente. Jaqueline havia alertado sobre as mudanças na cidade, mas nada os preparou para o que estava prestes a acontecer. De repente, as sirenes começaram a soar, ecoando por toda a cidade. O som era aterrorizante, reverberando nas profundezas da alma. As luzes piscavam, e a escuridão os envolveu por completo. Quando a luz voltou, eles não estavam mais nas ruas de Vila Verde. Agora, estavam em um hospital abandonado, com corredores longos e tortuosos que pareciam se estender infinitamente. O cheiro de sangue e produtos químicos impregnava o ar. Onde estamos? Perguntou Rodrigo, olhando ao redor, tentando entender a situação. Como viemos parar aqui? Estevão, com um sorriso macabro, olhou ao redor. Vocês estão no Alterworld, o reflexo sombrio de Vila Verde. Aqui, a cidade mostra sua verdadeira face, revelando os pesadelos que ela esconde. Barroso, tentando manter a calma, olhou para Paula e Rodrigo. Precisamos sair daqui. Estevão, você vai nos guiar até a saída. Se tentar alguma coisa, não hesitarei em agir. Estevão assentiu, ainda sorrindo. Como quiser. Mas lembrem-se, neste lugar, a realidade se mistura com o delírio. Aquilo que vocês veem pode. Estevão, ainda algemado, olhou para Barroso com um sorriso perturbador. Neste lugar, a realidade se mistura com o delírio. Aquilo que vocês veem pode ser real ou apenas parte do pesadelo que Vila Verde desperta. O grupo caminhou pelo hospital, onde cada corredor parecia interminável e cada porta parecia esconder algo ameaçador. Ted, o pastor alemão, mantinha-se alerta, farejando e rosnando ocasionalmente, como se sentisse algo que os outros não podiam perceber. Rodrigo estava à beira do desespero. Meu irmão, ele passou por tudo isso.
Estevão respondeu sem hesitar, sua voz baixa e sombria. Seu irmão tentou entender Vila Verde. Mas quem tenta entender a cidade é engolido por ela. A tensão aumentava a cada passo. Ao longo dos corredores, imagens distorcidas do passado surgiam nas paredes, cenas de João Rodrigues investigando arquivos, rostos deformados de pessoas presas em seus próprios pesadelos, e figuras sombrias que os observavam de longe. Paula tentou manter o foco, mas a atmosfera opressora estava começando a quebrar sua concentração. Não podemos simplesmente continuar vagando por aqui. Precisamos de um plano. Barroso olhou para Estevão com raiva contida. Você sabe como saímos daqui. Para de nos enrolar e fala logo. Estevão riu suavemente. Não há saída fácil. O Altervoro de Vila Verde se adapta aos medos e pecados de cada um. Vocês terão que encarar isso. Antes que Barroso pudesse responder, as sirenes soaram novamente. Dessa vez, o som parecia mais próximo, mais ameaçador. As luzes começaram a piscar, e de repente, o hospital se transformou. As paredes metálicas, cobertas de ferrugem, pareciam pulsar como um organismo vivo. O chão estava coberto de poças de sangue, e criaturas grotescas começaram a emergir das sombras, figuras humanoides deformadas, como se fossem moldadas pela própria agonia. Preparem-se, gritou Barroso, sacando sua arma e disparando contra uma das criaturas que avançava. Paula seguiu o exemplo, mas as balas pareciam apenas desacelerar as aberrações. Ted, em um ato de coragem, saltou para proteger Jaqueline, rosnando ferozmente enquanto atacava uma das criaturas. Rodrigo olhou ao redor, tentando encontrar uma rota de fuga. Temos que sair daqui, agora! Estevão, que parecia imune ao terror ao redor, gesticulou para uma porta ao fundo. Há uma saída por ali, mas ela os levará mais fundo nos segredos de Vila Verde. Vocês têm coragem de seguir? Sem opções, o grupo correu em direção à porta, deixando para trás o caos que se desenrolava no corredor. Ao atravessarem, encontrarão-se em um lugar ainda mais surreal, uma sala que parecia um labirinto de espelhos, onde seus reflexos os observavam com expressões distorcidas. O labirinto de espelhos distorcia o tempo e o espaço, criando uma sensação de desorientação que afetava até os mais equilibrados. Rodrigo observava seu reflexo, mas ao invés de ver a si mesmo, viu seu irmão, João Rodrigues, vestido com roupas rasgadas e olhos profundos, como se estivesse preso em um sofrimento eterno. João! Rodrigo correu em direção ao espelho, tentando alcançar a imagem, mas seu irmão apenas o olhou com tristeza. Estevão, que permanecia calmo, observou a interação com interesse. Ele está aqui, Rodrigo. Mas não da forma que você deseja. Ele se tornou parte de Vila Verde. Parte dos pecados que a cidade carrega. Rodrigo, desesperado, bateu com força no espelho, rachando a superfície. Não! Eu vou tirá-lo daqui! Barroso e Paula tentaram manter a calma, mas a influência do ambiente estava começando a perturbá-los também. As figuras nos espelhos eram versões distorcidas deles mesmos, mostrando versões alternativas de suas vidas, erros do passado, medos e arrependimentos. Isso é tudo uma armadilha psicológica, disse Paula, respirando fundo e tentando recuperar o controle. Vila Verde está brincando com nossas mentes. Ted, sempre leal, rosnava para os espelhos, como se percebesse que algo estava errado. Jaqueline, mais silenciosa e introspectiva até então, olhou para Estevão. Você sabe como sair daqui. Já passou por isso, não foi? O que a cidade quer? Estevão finalmente deixou cair a máscara de mistério e revelou mais do que qualquer um esperava. Vila Verde quer que vocês enfrentem seus próprios demônios. O que vocês veem nos espelhos são os fragmentos de suas almas que a cidade distorce. Para encontrar João, vocês terão que se reconciliar com suas próprias sombras. Barroso, ainda lutando para manter o foco, encarou seu reflexo. Ele viu uma versão de si mesmo cheia de culpa, carregando o peso de todas as vidas que não conseguiu salvar ao longo da carreira. Rodrigo, ainda preso na ideia de salvar o irmão, se virou para Estevão com raiva. E como enfrentamos isso? Como libertamos João? Antes que Estevão pudesse responder,
as imagens nos espelhos começaram a se mover, e os reflexos ganharam vida. As versões distorcidas dos personagens começaram a sair dos espelhos, caminhando em direção a eles com intenções violentas. Essas são suas sombras, disse Estevão, dando alguns passos para trás. Vocês devem enfrentá-las ou serem consumidos por elas. A batalha começou de maneira intensa. Barroso e Paulo enfrentavam suas próprias versões corruptas, enquanto Rodrigo lutava contra o reflexo de João, que o atacava com uma raiva que ele não conseguia compreender. Jaqueline, protegida por Ted, olhou ao redor, tentando encontrar uma maneira de sair daquele pesadelo. Finalmente, ela encontrou um espelho quebrado no fundo da sala que parecia diferente dos outros. Ao invés de refletir imagens distorcidas, ele mostrava um caminho para uma área iluminada. Ted! Aqui! Gritou Jaqueline, chamando o cão que correu até ela, farejando um novo caminho. Barroso, ainda lutando contra sua sombra, viu a abertura. Sigam Jaqueline! Agora! Com esforço, o grupo conseguiu escapar das versões sombrias de si mesmos e atravessou o espelho quebrado, deixando o labirinto de espelhos para trás. Do outro lado do espelho, eles encontraram um vasto campo de névoa iluminado por uma luz estranha e vermelha. O chão era feito de pedra antiga, e no centro havia uma estrutura bizarra, uma torre que parecia estar em constante mutação. No topo da torre, uma figura estava esperando, João Rodrigues. Mas ele não era mais o mesmo. Sua pele estava pálida, seus olhos brilhavam com uma luz sobrenatural, e sua presença exalava poder e terror. Rodrigo, murmurou João, sua voz reverberando no ar. Por que você veio? Rodrigo deu um passo à frente, cheio de emoção. Eu vim te salvar, irmão. Você está preso aqui, mas eu vou te tirar desse lugar. João riu, uma risada amarga e melancólica. Salvar? Eu me tornei parte de Vila Verde. Não há salvação para mim, Rodrigo. Mas há para você. Saia antes que seja tarde. Rodrigo, com lágrimas nos olhos, se recusava a aceitar. Não. Você não está perdido. Eu vim até aqui por você, e não vou te deixar. Enquanto Rodrigo tentava alcançar seu irmão, Barroso e Paula mantinham a guarda, atentos a qualquer movimento estranho. Estevão observava tudo com um olhar de compreensão, como se já soubesse como tudo terminaria. Jaqueline, de pé ao lado de Ted, percebeu algo estranho na torre. Havia uma espécie de mecanismo no topo, uma máquina antiga que parecia controlar as energias de Vila Verde. Barroso, ela chamou, apontando para a máquina. Acho que aquilo é o que está mantendo João aqui. Se destruirmos, talvez possamos libertá-lo. Barroso assentiu. Vamos lá. Enquanto Barroso, Paula e Jaqueline corriam para a torre, Rodrigo continuava tentando convencer seu irmão a voltar. Por favor, João. Volte comigo. João, em um momento de clareza, olhou para Rodrigo com tristeza. Eu não posso. Mas você, ainda pode sair. Acabe com isso. No topo da torre, Barroso e os outros encontraram o mecanismo de controle. Jaqueline rapidamente começou a trabalhar, tentando desativar a máquina. Estevão, que observava de longe, disse calmamente. Ao destruir essa máquina, vocês romperão o vínculo entre Vila Verde e João. Ele será libertado, mas o preço pode ser alto. Paulo olhou para Estevão, suspeita. Que preço? Estevão sorriu enigmático. A cidade nunca deixa ninguém partir sem cicatrizes. Jaqueline finalmente conseguiu destruir o mecanismo, e a máquina explodiu em uma luz intensa, espalhando ondas de energia por toda a Vila Verde. Quando a luz se dissipou, João desapareceu, e a cidade começou a retornar ao seu estado original. As sirenes silenciaram, a névoa começou a se dissipar, e Vila Verde parecia menos ameaçadora. Rodrigo caiu de joelhos, exausto emocionalmente, enquanto Barroso colocou a mão em seu ombro. Ele está em paz agora. Paula e Jaqueline, ainda abaladas, observavam a cidade ao longe. Vila Verde, embora mais calma, ainda mantinha um ar de mistério e perigo. Ted, o fiel pastor alemão, se aproximou de Jaqueline, deitando-se ao lado dela, finalmente relaxado. Estevão,
que havia ajudado o grupo, desapareceu nas sombras, deixando apenas suas palavras de advertência. Vocês saíram, mas nunca realmente deixarão Vila Verde. O grupo, carregando as cicatrizes do que enfrentaram, voltou ao ponto onde tudo começou. Vila Verde agora era uma lembrança sombria, um lugar que jamais poderiam esquecer. E assim, o policial Barroso, Paula, Rodrigo, Jaqueline e o fiel Ted conseguiram escapar de Vila Verde, mas cada um deles sabia que a cidade nunca os deixaria completamente. Ela viveria em suas mentes, um reflexo de seus próprios medos e pecados, aguardando o momento de chamar por eles novamente.